Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live aqui, segunda parte da nossa live. Nós estamos falando um assunto muito interessante, um assunto fenomenal, que é a espiritualidade nas diversas religiões. E como eu já fiz 1h07, então já vi o aviso aqui, que restava apenas 4 minutos. Então estou recomeçando, né? E vamos aqui para a nossa segunda live. Eu espero que as pessoas que estavam na primeira live, elas possam entrar aqui. E nós estávamos falando sobre as diversas religiões, cristianismo, islamismo, hinduísmo. E agora nós vamos continuar com o budismo. A espiritualidade no budismo, né? No budismo, a espiritualidade concentra-se na superação do sofrimento por meio do despertar da consciência, a prática da meditação, da disciplina moral e da sabedoria, que conduz ao nirvana. A espiritualidade no budismo, fundamentos filosóficos, históricos e religiosos. O budismo é uma das mais antigas tradições filosóficas e religiosas da humanidade. Surgiu no século VI antes de Cristo. Sejam bem-vindos todos vocês aí. Eu espero que quem estava na primeira live esteja agora na segunda, que nós continuamos o assunto aqui sobre a espiritualidade nas diversas religiões. Como eu estava falando, o budismo é uma das mais antigas tradições religiosas e filosóficas da humanidade. Surgiu no século VI antes de Cristo, ao norte da Índia, a partir dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, o Iluminado. E, diferentemente das religiões teístas, o budismo concentra-se na compreensão da condição humana, da origem e do sofrimento e do caminho para a libertação espiritual. Sob a perspectiva das ciências da religião, vocês observem que em todas as religiões que nós mencionamos aqui, nós falamos sobre a perspectiva das ciências da religião, que é a minha 11ª pós que eu estou terminando, né? Apenas estou pagando, já fiz as matérias todas. E sob a perspectiva das ciências da religião, o budismo representa uma tradição espiritual singular, pois sua estrutura doutrinária, ela não depende necessariamente da crença em um Deus Criador. O seu foco principal está na transformação da mente, na superação do sofrimento, dukkha, e no desenvolvimento da sabedoria, da compaixão e da disciplina ética. Abrindo parênteses aqui, esse nosso trabalho é um artigo científico, uma pesquisa, né, que eu fiz aqui. A origem da espiritualidade budista. Segundo a tradição budista, Siddhartha Gautama nasceu em uma família nobre e viveu protegido das dificuldades da existência. Entretanto, ao entrar em contato com a velhice, a doença, a morte, e um asceta passou a questionar o sentido da vida e do sofrimento humano. Anos após anos de intensa busca espiritual, de meditação, de disciplina, alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi, tornando-se o Buda. A partir dessa experiência, iniciou a transmissão dos seus ensinamentos, conhecidos como Dharma, que constitui o fundamento da espiritualidade budista. As 4 verdades, as 4 nobres verdades, a espiritualidade budista fundamenta-se nas 4 nobres verdades consideradas o núcleo da doutrina de Buda. A existência marcada pelo sofrimento, dukkha. O sofrimento tem origem no apego, no desejo e na ignorância. O sofrimento pode cessar.
Existe um caminho que conduz ao fim do sofrimento, o nobre caminho óctuplo. Essas variedades não são apresentadas apenas como conceitos teóricos, mas como um caminho de transformação interior e a ser experimentado pelo praticante. O nobre caminho óctuplo. Prestem bem atenção. O processo de crescimento espiritual é orientado pelo nobre caminho óctuplo, composto por 8 práticas interrelacionadas: compreensão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena, mindfulness, e concentração correta. Esses elementos abrangem as dimensões ética, mental e contemplativa da vida, buscando promover equilíbrio interior e libertação do sofrimento. A meditação como disciplina espiritual. A meditação ocupa uma posição central na espiritualidade budista. Ela não consiste apenas em uma técnica de relaxamento, mas em um exercício contínuo de observação da mente, desenvolvimento da atenção plena e cultivo da sabedoria. Entre as formas mais conhecidas encontram-se shamatha, voltada para o desenvolvimento da concentração; vipassana, direcionada à compreensão profunda da realidade. A prática meditativa busca reduzir a influência dos desejos desordenados, da aversão e da ignorância, considerados as principais causas do sofrimento humano. A ética budista. A espiritualidade budista está profundamente ligada ao comportamento ético. Os praticantes são orientados pelos chamados 5 preceitos que recomendam não tirar vida de nenhum ser, não tomar aquilo que não foi dado, evitar condutas sexuais prejudiciais, evitar a mentira, evitar substâncias que comprometam a lucidez da mente. Esses princípios não são compreendidos como mandamentos impostos por uma divindade, mas como orientações para favorecer o desenvolvimento espiritual e reduzir o sofrimento próprio e alheio. Aí nós temos aí o conceito de karma. Outro elemento fundamental da espiritualidade budista é o karma. No budismo, karma refere-se à lei da causa e efeito aplicada às ações humanas. Pensamentos, palavras e atitudes produzem consequências que influenciam tanto a vida presente quanto futuras existências, conforme as diferentes escolas budistas. O karma não é compreendido como punição divina, mas como consequência natural das ações realizadas pelo indivíduo. Vejamos o nirvana. O objetivo último da espiritualidade budista é o nirvana. Esse estado representa a completa libertação do sofrimento, do apego, da ignorância e do ciclo de renascimentos, que é samsara. O nirvana não deve ser entendido simplesmente como um lugar, mas como uma condição de plena libertação espiritual, paz interior e sabedoria. As diferentes tradições budistas interpretam esse conceito com algumas variações, preservando, contudo, sua centralidade na experiência religiosa. As principais tradições budistas, ao longo da história, o budismo desenvolveu diferentes escolas, entre as quais destacam-se budismo Theravada, predominante no Sri Lanka, Tailândia, Myanmar, Laos e Camboja, enfatizando a preservação dos ensinamentos mais antigos. A paz do Senhor. Tudo bem?
O budismo Mahayana, difundido na China, na Coreia, Japão e Vietnã, valorizando o ideal do Bodhisattva, aquele que busca a iluminação para beneficiar todos os seres. O budismo Vajrayana, desenvolvido principalmente no Tibete. Deixa eu ver. Irmão Jair Pedroso. Eu estou aqui, irmão, na segunda live que eu estou falando sobre a espiritualidade nas diversas religiões, ok? Eu já fiz uma aí, não sei se o senhor estava na primeira. Falei do cristianismo, do hinduísmo, do islamismo, e agora eu estou seguindo aqui. Então o senhor estava na primeira, né? Então o budismo Vajrayana, desenvolvido principalmente no Tibete e na Mongólia, incorporando práticas meditativas, rituais, simbólicos e ensinamentos esotéricos. Ah, sim. Se o senhor vai para a igreja, que o culto começa às 6, e o senhor puder passar aqui na minha casa para me levar, me dá um sim aí, tá? O senhor sabe onde eu moro, né? E o budismo Vajrayana, desenvolvido principalmente no Tibete, na Mongólia, incorporando práticas meditativas, rituais simbólicos e ensinamentos esotéricos. Apesar das diferenças doutrinárias e litúrgicas, todas essas tradições compartilham os elementos fundamentais atribuídos a Buda. Ok, meu irmão, tranquilo. A espiritualidade da compaixão. Uma das características mais marcantes do budismo é a valorização da compaixão, karuna, e da bondade amorosa, metta. Essas virtudes orientam o relacionamento com todas as formas de vida e incentivam atitudes de respeito, solidariedade e não violência. O desenvolvimento da compaixão é considerado inseparável da verdadeira sabedoria espiritual. A contribuição do budismo para a compreensão da espiritualidade humana, que é o assunto que nós estamos falando nas diversas religiões. Sobre a perspectiva da ciência da religião, o budismo oferece importantes contribuições para o estudo da espiritualidade ao enfatizar o autoconhecimento, a disciplina mental, a ética e a superação do sofrimento. Suas práticas meditativas influenciaram diversas pesquisas em psicologia, em neurociência e medicina, especialmente nos estudos relacionados à atenção plena, que é o mindfulness, ao manejo do estresse e ao bem-estar psicológico. Entretanto, é importante distinguir entre o uso contemporâneo das técnicas inspiradas no budismo e a espiritualidade budista propriamente dita, que integra essas práticas a uma visão religiosa e filosófica mais ampla. Considerações teológicas comparativas. Sobre a perspectiva da teologia cristã, existem diferenças fundamentais entre cristianismo e o budismo. Enquanto o cristianismo fundamenta a espiritualidade na revelação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo, o budismo ele concentra-se na transformação da consciência humana por meio da prática ética, da meditação e da sabedoria. Além disso, o conceito como Deus Criador, graça, pecado, redenção e salvação possuem significados distintos ou não ocupam posição central na tradição budista. Além dessas diferenças, ambas tradições valorizam virtudes como compaixão, disciplina moral, autocontrole, cuidado com o próximo e busca pela transformação da vida. No âmbito acadêmico, o estudo comparativo entre cristianismo e budismo
contribui para uma compreensão mais ampla da diversidade das experiências espirituais humanas, favorecendo o diálogo interreligioso, o respeito mútuo e o aprofundamento das reflexões sobre espiritualidade, ética e sentido da existência. Ok? Eu achei essa pesquisa top, né? Estou chegando para os momentos finais, que faltam alguns minutos, mas aprendi muito, né? Como eu já disse na live que eu fiz, que eu terminei as matérias da pós-graduação Ciências da Religião, e através da minha formação teológica e pesquisa aqui estamos fazendo um bom trabalho. Vejamos agora as religiões de matrizes africanas. Não saiam daí. Nas religiões afro-brasileiras, a espiritualidade, que é o assunto que nós estamos falando, manifesta-se na relação entre comunidade, ancestralidade, natureza e sagrado. Os rituais valorizam a continuidade da vida, a memória dos ancestrais e a integração entre o mundo material e espiritual. Vejamos a espiritualidade nas religiões de matrizes africanas, fundamentos históricos, teológicos e culturais. As religiões de matrizes africanas constituem um conjunto diversificado de tradições religiosas originárias de diferentes povos do continente africano, especialmente das regiões onde hoje correspondentes a Nigéria, Benin, Togo, Angola e Congo. No Brasil, essas tradições foram preservadas e ressignificadas pelas populações africanas escravizadas, dando origem a expressões religiosas como o candomblé e, posteriormente, influenciando o desenvolvimento da Umbanda e de outras manifestações religiosas. Sob a perspectiva das ciências da religião, observem que toda a minha pesquisa está fundamentada em ciências da religião. Essas tradições representam importantes patrimônios culturais, históricos e espirituais, caracterizando-se pela forte integração entre religião, comunidade, ancestralidade, natureza e identidade cultural. Vejamos aqui a origem histórica. A chegada de milhões de africanos ao Brasil entre os séculos XVI e XIX trouxe consigo diferentes sistemas religiosos pertencentes a diversos grupos étnicos. Entre os principais destacam-se os povos iorubás, que são os nagôs, os povos bantus, Angola e Congo, os povos gegês, Daomé. Apesar da repressão sofrida durante o período colonial, essas tradições preservaram grande parte de suas crenças por meio da transmissão oral, dos rituais comunitários e do sincretismo religioso. Esse processo histórico permitiu a sobrevivência de elementos religiosos africanos que permanecem presentes na cultura brasileira até a atualidade. Vejamos aqui o conceito de espiritualidade nas religiões afro. Nas religiões de matrizes africanas, a espiritualidade está profundamente relacionada ao equilíbrio entre o ser humano, a comunidade, a natureza, os ancestrais e as forças espirituais. Ao longo de uma espiritualidade centrada exclusivamente na experiência individual, essas tradições, elas enfatizam a dimensão coletiva da vida religiosa. A experiência espiritual manifesta-se por meio da participação de rituais, de celebrações, iniciações, de cânticos, danças, oferendas e práticas comunitárias. A vida cotidiana, ela é compreendida como inseparável da realidade espiritual. Vejamos aqui o Ser Supremo e as divindades. Embora apresentem diferentes sistemas religiosos,
muitas tradições africanas reconhecem a existência de um Deus supremo, o Criador do universo. Na tradição iorubá, esse ser supremo é frequentemente identificado como Olodumare ou Olorum, considerado a fonte de toda a existência. As demais entidades espirituais, conhecidas como orixás, na tradição iorubá, voduns, nas tradições gegés, e niquises nas tradições bantas, são compreendidas como manifestações ou intermediários associados à força da natureza e aos diferentes aspectos da vida. Cada tradição religiosa possui interpretações próprias acerca dessas entidades, não sendo adequado generalizar uma única compreensão para todas as religiões de matrizes africanas. Os orixás e a natureza. No candomblé, os orixás estão profundamente associados aos elementos naturais. Exemplos conhecidos incluem Oxalá, que é a criação, paz, sabedoria, Iemanjá, mares e maternidade, Oxum, rios, fertilidade e prosperidade, Xangô, justiça e equilíbrio, Ogum, trabalho, tecnologias e coragem, o Oxóssi, as florestas, caça e conhecimento. Portanto, a natureza não é vista apenas como o cenário da vida humana, mas como espaço sagrado onde se manifesta a ação das forças espirituais. Essa compreensão favorece uma ética de respeito ao meio ambiente e à preservação dos recursos naturais. Vejamos aqui sobre os ancestrais. Um dos aspectos mais importantes da espiritualidade africana é a valorização da ancestralidade. Os ancestrais, eles ocupam lugar de honra na memória coletiva, sendo considerados referências espirituais, culturais e familiares. A ancestralidade fortalece a identidade comunitária e preserva valores transmitidos ao longo das gerações. Essa dimensão distingue muitas tradições africanas de concepções religiosas mais individualizadas presentes em outras culturas. Vejamos aqui os rituais religiosos. A espiritualidade manifesta-se intensamente por meio dos rituais. Os rituais incluem cânticos tradicionais, música instrumental, dança sagrada, uso de vestimentas específicas, iniciações religiosas, celebrações comunitárias, oferendas simbólicas. Essas práticas, elas procuram fortalecer a comunhão entre a comunidade religiosa e as forças espirituais e a tradição recebida dos ancestrais. Vejamos sobre a ética nas religiões e matrizes africanas. A espiritualidade não se limita às cerimônias religiosas. Ela envolve valores como respeito aos mais velhos, solidariedade, responsabilidade comunitária, hospitalidade, equilíbrio com a natureza, compromisso com a palavra dada, preservação da tradição. E esses princípios orientam grande parte da vida cotidiana dos praticantes. Vamos falar aqui agora sobre a experiência espiritual. Nas diversas tradições africanas, a experiência religiosa busca promover equilíbrio entre corpo, mente, comunidade e mundo espiritual. Os rituais, as orações, os cânticos e as celebrações possuem função educativa, comunitária e espiritual, reforçando o sentimento de pertencimento e continuidade histórica. Sob a perspectiva antropológica, essas práticas desempenham um importante papel na construção da identidade cultural e religiosa de seus praticantes. Tranquilo? Estou vendo que alguém aí está mandando um coraçãozinho.
Contribuições para o estudo da espiritualidade humana, que é o nosso assunto, né? A espiritualidade humana nas diversas religiões. As religiões de matriz africanas oferecem importantes contribuições ao estudo acadêmico da espiritualidade. Entre elas destacam-se valorização da comunidade, integração entre espiritualidade e natureza, preservação da memória ancestral, fortalecimento da identidade cultural, compreensão da religião como experiência coletiva. E esses elementos ampliam a compreensão da diversidade das experiências religiosas presentes na humanidade. Considerações teológicas comparativas. Em todos esses itens nós falamos sobre isso. Sob a perspectiva da teologia cristã, existem diferenças significativas entre a compreensão bíblica de Deus e as concepções religiosas presentes nas diversas tradições de matrizes africanas, especialmente quanto à revelação, à meditação espiritual, à salvação e à pessoa de Jesus Cristo. Entretanto, o estudo científico dessas religiões não tem como objetivo estabelecer hierarquias entre crenças, mas compreender seus fundamentos históricos, culturais e religiosos. E no contexto acadêmico, a análise comparativa permite identificar convergências, diferenças e contribuições para o diálogo interreligioso, promovendo respeito mútuo, liberdade religiosa e aprofundamento do conhecimento sobre a espiritualidade humana entre suas múltiplas expressões. Os elementos comuns entre as religiões. Apesar das diferenças doutrinárias, observa-se a presença de elementos compartilhados, busca pelo transcendente, prática de oração e meditação, desenvolvimento moral, valorização da comunidade, cultivo da esperança, elaboração do sofrimento, construção de sentido para a existência. Esses aspectos revelam que a espiritualidade constitui fenômeno universal da experiência humana. Vejamos a perspectiva teológica cristã. Do ponto de vista da teologia cristã, a espiritualidade encontra seu fundamento na iniciativa divina. Deus busca o ser humano antes mesmo de este iniciar sua busca por Deus. A revelação bíblica apresenta Jesus Cristo como mediador entre Deus e a humanidade, oferecendo reconciliação, redenção e nova vida. Nessa perspectiva, a espiritualidade cristã não reduz a experiência subjetiva, mas envolve um relacionamento pessoal com Deus, transformação ética e compromisso com o próximo. Ao mesmo tempo, o diálogo interreligioso pode favorecer o conhecimento mútuo, o respeito e a cooperação em questões de interesse comum, preservando as convicções próprias de cada tradição. Vejamos aqui espiritualidade, ciência e sociedade contemporânea. Pesquisas nas áreas da psicologia, da medicina, neurociência, indicam associações entre práticas espirituais e indicadores do bem-estar, resiliência e qualidade de vida. Esses estudos, contudo, não demonstram a veracidade de crenças religiosas específicas. Investigam seus efeitos sobre aspectos psicológicos, sociais e comportamentais. Assim, a espiritualidade tornou-se o objetivo legítimo de intervenção científica, mantendo-se distinta da avaliação teológica acerca das diferentes tradições religiosas. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Nós estamos chegando às nossas considerações finais. Mas deixa eu pegar aqui, quando o Dr. Fernando Veloso ele explicou sobre espiritualidade, que ele disse que ela se difere da religião por não exigir dogmas, rituais fixos ou crenças institucionais. Aí ele falou aqui sobre dimensões principais, que é uma conexão interior, olhar para si, entender sentimentos, buscar a paz mental, relação com o todo, sentir-se ligado aos outros, à natureza e ao universo, o sentido da vida, que é questionar e encontrar um propósito além do mundo material. E formas de vivência, ele explicou sobre práticas contemplativas, meditação, respiração, consciente, silêncio, a vivência religiosa, práticas de fé, orações e templos em religiões específicas, as ações cotidianas, que é o ato de amor, de bondade, de perdão e cuidado do corpo. E ele explicou aqui sobre a dimensão da espiritualidade, que é o autoconhecimento, a pessoa olhar para dentro de si, para os seus valores, para as suas emoções, a transcendência, que é essa conexão com o divino, e essa empatia, que é praticar o amor, e as formas de vivências contemplativas. Ele explicou muito bem sobre isso, e como eu expliquei, né? Eu só não falei aí no espiritismo, mas eu expliquei no cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, as religiões afro, né? Eu não expliquei sobre o espiritismo. Mas, queridos, estamos chegando aos nossos momentos finais, vamos aqui às nossas considerações finais. A espiritualidade permanece como uma das expressões mais profundas da condição humana, embora as religiões apresentem concepções distintas sobre Deus, o ser humano, a salvação e o destino final, todas procuram responder às questões fundamentais da existência. E sobre a perspectiva da teologia cristã, a espiritualidade alcança sua plenitude no relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo, fundamento da fé, da esperança e da transformação de vida. Ao mesmo tempo, o estudo comparativo das religiões, que foi o que eu fiz aqui, eu só não incluí o espiritismo, eu vou fazer isso depois de uma outra forma, contribui para uma compreensão mais ampla da experiência religiosa da humanidade e fortalece o diálogo acadêmico e interreligioso baseado no respeito e na busca da verdade. E a espiritualidade, ela constitui uma dimensão espiritual da experiência humana, acompanha a história das civilizações desde os primórdios, independentemente das diferenças culturais, históricas e religiosas. Observa-se que os seres humanos demonstram uma constante busca por sentido, por transcendência, esperança e compreensão dos grandes mistérios da existência. E essa realidade revela que a espiritualidade não é um fenômeno isolado de uma única tradição religiosa, mas uma característica presente em diferentes povos ou épocas. E a análise comparativa realizada nesse estudo, que foi aqui a nossa ênfase, evidenciou que o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e as religiões de matriz africanas desenvolveram compreensão distintas acerca da natureza humana, da realidade espiritual, da relação com o sagrado e do propósito da vida. Cada uma dessas tradições elaborou seus próprios textos sagrados, práticas religiosas, seus princípios éticos, seus caminhos espirituais, buscando responder às questões fundamentais sobre a origem da humanidade, o sofrimento, a moralidade e o destino final do ser humano.
O judaísmo ele fundamenta a sua espiritualidade na aliança entre Deus e Israel, na observância da Torá e na vivência da justiça e da fidelidade. O islamismo enfatiza a submissão consciente à vontade de Alá, expressa na oração, na disciplina religiosa e no comportamento ético. O hinduísmo apresenta uma rica diversidade filosófica e religiosa, orientando a busca pela libertação espiritual por meio do conhecimento, da devoção e da ação correta e da meditação. O budismo concentra-se na compreensão do sofrimento humano e na transformação da mente por meio da disciplina ética, da meditação e da sabedoria. As religiões de matriz africanas valorizam profundamente a ancestralidade, a comunidade, a natureza e a continuidade da tradição, integrando a experiência espiritual à vida cotidiana e à identidade cultural de seus praticantes. Apesar dessas diferenças doutrinárias, foi possível identificar elementos comuns entre as diversas tradições religiosas: a valorização da ética, da solidariedade, da disciplina pessoal, da oração e da meditação, da vida comunitária, do respeito ao próximo e da busca por uma existência moral significativa, que demonstra que a espiritualidade exerce importante papel na formação da identidade humana e na organização das sociedades. E sob a perspectiva das ciências, da religião, tais convergências permitem compreender a espiritualidade como um fenômeno universal, presente em praticamente todas as culturas conhecidas, e a religião, nesse contexto, constitui uma das principais formas pelas quais os seres humanos expressam sua abertura ao transmitirem, os seus cultos, os seus conhecimentos e sua abertura ao transcendente, interpretam sua existência e controlam e constroem sistemas de valores capazes de orientar a vida individual e coletiva. Entretanto, sob a perspectiva da teologia cristã, adotada como referencial deste estudo, reconhece que as diferentes tradições religiosas apresentam compreensões distintas acerca de Deus, da revelação, da salvação, da natureza espiritual. E a fé cristã afirma que a plenitude da revelação divina manifesta-se em Jesus Cristo, o Verbo encarnado, cuja vida, morte e ressurreição constituem o fundamento da reconciliação entre Deus e a humanidade. Assim, embora reconheça a importância do estudo acadêmico das demais tradições religiosas e valorize o diálogo respeituoso entre elas, a teologia cristã, ela compreende que a comunhão com Deus alcança sua expressão plena na pessoa e na obra de Jesus. Nesse contexto, torna-se importante distinguir a abordagem científica da abordagem confessional. Enquanto as ciências da religião buscam compreender os fenômenos religiosos de maneira histórica, sociológica, antropológica e comparativa, a teologia interpreta esses fenômenos à luz de pressupostos próprios da fé. Essas duas perspectivas não precisam ser entendidas como incompatíveis. Ao contrário, podem dialogar de forma complementar, enriquecendo assim tanto a investigação acadêmica quanto a reflexão teológica. Além disso, o cenário contemporâneo, marcado pela globalização, pela pluralidade cultural e pela intensificação
do contato entre tradições religiosas exige uma postura fundamental no respeito à liberdade religiosa, na promoção do diálogo e na convivência pacífica. O conhecimento científico das diversas religiões contribui para reduzir preconceitos, fortalecer o entendimento mútuo e ampliar a capacidade de comparação entre povos e comunidades, sem exigir a renúncia às convicções teológicas de cada tradição. Por fim, conclui-se que a espiritualidade permanece como uma das mais profundas expressões da condição humana. Ela influencia valores, decisões, comportamentos, relações sociais e projetos de vida, ultrapassando os limites da experiência individual e alcançando dimensões espirituais, éticas e comunitárias. Estudar comparativamente as diferentes tradições religiosas permite compreender melhor a riqueza da experiência espiritual, vou ver minha hora aqui, da humanidade, e evidencia que, apesar da diversidade de caminhos religiosos, a busca pelo transcendente continua sendo uma característica marcante da história humana. E para a teologia cristã, essa busca encontra sua resposta definitiva em Deus, revelado em Jesus Cristo, que convida o ser humano para uma relação pessoal de fé, de amor e de esperança. Ao mesmo tempo, o estudo sério e respeitoso das tradições religiosas amplia o horizonte do conhecimento, fortalece o diálogo acadêmico, contribui para uma compreensão mais profunda da espiritualidade como dimensão constitutiva da existência humana. Eu espero assim ter contribuído convosco com o nosso estudo aí, com a nossa pesquisa. Eu pesquisei aqui as referências, o que é religião, Rubens Alves, Uma História de Deus, 4 milênios em busca do judaísmo, cristianismo e islamismo, Karen Armstrong. Deixa eu ver aqui, O Dócil Sagrado, Elemento para uma Teoria Sociológica da Religião, Peter L. Berger, Almeida, Revista e Atualizada, Bíblia Sagrada, Religiões do Mundo, John Boyker, História das Crenças e das Ideias Religiosas, Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano, A Essência das Religiões, Mircea Eliade, A Interpretação das Culturas, Clifford Geertz, História Ilustrada do Cristianismo, Justo L. Gonçalves, Filosofia da Religião, John Eakin, The Pilgrim Handbook of the Old Living Religions, em John R. Org Hindels, O Sagrado, Rudolf Otto, Teologia Sistemática de Wolfgang Pannenberg, As Religiões do Mundo, Ninian Smart, Teologia Sistemática, Paul Tillich, A Sociologia da Religião, Max Weber, Obras específicas sobre o cristianismo, Dogmática Reformada de Hernan Barvin, Teologia Sistemática, Wayne Grudem, A Fé Cristã, uma Teologia Sistemática para Peregrinos nesta Caminhada, Michel Orton, Obras específicas sobre o islamismo, Judaísmo, uma introdução, Jacob Meusner, A Dignidade da Diferença, Jonathan Sachs, História do Povo Judeu no Tempo de Jesus Cristo, Emil Schuren, Obras específicas sobre o islamismo, O Mundo Muçulmano, Peter Demant, O Islamismo, O Caminho Reto, John L. Esposito, O Coração do Islã, Syed Hussein Nars, Obras específicas sobre o hinduísmo, a Bhagavad Gita, Eknath E.A.S. Warren, Introdução ao Hinduísmo, Gavin Flood, A Filosofia Hindu, Sharpervar, Obras específicas sobre o budismo,
Introdução ao Budismo, Peter Harver. O Ensinamento de Buda, Walpola Raula. Introdução ao Zen Budismo, Daisetsu Teitaro Suzuki. Obras específicas sobre religiões de matriz africanas. As religiões africanas no Brasil, Roger Bastide. Mitologia dos Orixás, Reginaldo Prade. Segredos Guardados, Orixás na Alma Brasileira, Reginaldo Prade. Orixás, Deuses Yorubás na África e no Novo Mundo, Pierre Fatumbe Verger. E aí estão, pessoal. Estão as referências consultadas para o nosso trabalho, que eu dividi em 2, né? Falando sobre a espiritualidade nas diversas religiões, essa perspectiva maravilhosa. E eu espero ter contribuído para o conhecimento daqueles que assistiram e contribuir para aqueles que ainda irão assistir. Eu vou salvar lá as 2 lives, colocar no Facebook, depois colocar no meu canal do YouTube, Nelson Alves de Andrade. Eu sempre falo que eu faço as minhas lives através de pesquisas, através de artigos científicos. E aqui foi a espiritualidade humana nas diversas religiões, uma análise teológica comparativa, né? Que Deus possa abençoar, que Deus possa ajudar a todos vocês de uma forma toda especial. E é uma análise muito profunda, muito boa, né? E se alguém quiser o PDF, eu mando para vocês, só me procurar no privado. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. E oremos uns pelos outros, né? E respeitemos cada religião.